presidente Lula disse estar satisfeito com esse início do terceiro mandato. São os primeiros 100 dias que, para ele, serviram também de termômetro para que a população avalie se as promessas feitas durante a campanha eleitoral estão saindo do papel. Para analisar os avanços e desafios do governo, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Evair de Mello, do Progressistas. Muito bom dia aos senhores. Já fizeram outros dois lados por aí, aqui comigo. A gente vai tratar então dessa marca dos 100 dias. Passaram, né? Essa primeira etapa do governo passou os 100 dias, agora a gente já está vivendo 101, 102. Com base nisso, eu vou perguntar para o deputado Ivan Valente, valeu a pena votar em Lula? Muito. A diferença é entre civilização e barbárie. Nós saímos da barbárie e da destruição. Nós tivemos 4 anos de destruição. Destruição da vida, com 700 mil mortes, e a negação da vacina, da máscara, etc. Destruição do meio ambiente, a liquidação da estrutura de fiscalização e controle, e o incentivo ao garimpo ilegal, ao desmatamento, às queimadas, ao tráfico de madeira, etc. A destruição da educação com 5 ministros, entende? Agora nós estamos revogando aí essa reforma do ensino médio, que é um desastre completo. Se a gente for pegar todos os aspectos, inclusive o aspecto econômico, o senhor Paulo Guedes era o campeão do ajuste fiscal. E ele estourou o teto de gastos que ele tanto defendeu 6 vezes. E eles ainda continuam defendendo um teto de gastos que o Brasil ficaria paralisado até 2036. Ou seja, 5 governos não podem crescer acima da inflação. Não há investimento público, entende? A retração econômica nós vivemos. E aí sim, o ataque antidemocrático. Quero dizer que dia 8 de janeiro é o dia da infâmia, entende? Ele foi pior que o golpe de 64. Ficou marcado na história para começar uma ditadura de 21 anos, com tortura contra o instrumento de Estado. E esses mesmos, essa horda fascista, entende, teve a coragem de invadir a Praça dos Três Poderes, incentivada por Bolsonaro, comandada pelo seu ministro da Justiça, que está preso e se evadiu no dia D, entende? E as provas são cabais. Ou seja, o golpe foi televisionado. Então, Lula teve que passar por tudo isso e ainda fez muita coisa. Recuperou o Mais Médicos, o Bolsa Família de R$ 750, o aumento do salário mínimo, resgatou a dignidade dos indígenas na luta em defesa dos Yanomamis e de todos os indígenas, reatou ministérios que são fundamentais, como o da cultura, dos povos originários e assim por diante. É lógico que valeu a pena. E nós vamos enfrentar a questão econômica e vamos dizer, esse pessimismo que é produzido pelo mercado financeiro no nosso país, essa negatividade que é produzida pela polarização política, será superada, porque eles não tinham um projeto de nação. Agora nós vamos tentar construir esse projeto de nação. Deputado, obrigada pelas suas considerações. Agora o tempo é do senhor, deputado Evair Mello. A mesma pergunta. Passados os 100 dias, e a gente vê que a máquina continua girando, né? Só conta mais dias e dias. Passados esses primeiros momentos do novo governo, valeu a pena não ter votado em Lula ou o senhor se arrependeu? Deputado Evair Mello. Olha, a miopia da esquerda brasileira, ela seria cômica se não fosse trágica. Nós tivemos um candidato que se orgulhava durante a campanha dizendo que ele não tinha programa de governo, porque isso ele ia resolver depois. E a consequência chegou, porque por uma combinação de fatores ele chega à presidência da República, primeiro completamente desatualizado, né? Um homem desinformado, completamente, assim, num tempo completamente diferente dos dias atuais.
chega à presidência da República com a concepção que ele tem da sua formação, da sua índole de cooptação, do seu histórico de cooptação, de apropriação da máquina pública. E ele tem uma coisa muito objetiva e assim ele encanta naturalmente os seus que estão do seu lado, uma vez que o próprio Zé Dirceu, que é o líder, uma referência para o Lula, dizer que eles têm um projeto de poder, não é um projeto de país, isso está posto aí. E aí você começa a olhar os números. Nós que encerramos o ano com a inflação menor do que, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, né? O Brasil hoje tem uma inflação galopante. O desemprego que estava em queda, nós passamos em tempos especiais de pandemia e de guerra, e parece que a esquerda insiste em negar isso, porque eles negam a ciência. O próprio presidente Lula acaba de dizer que por ele queimaria, jogaria fora todos os livros de economia. Eu quero ressaltar que economia também é ciência, é pesquisa, é dados exatos, e a catástrofe ela está aí anunciada. Faz uma montagem, na verdade, uma tomada da máquina pública brasileira com esse inchaço de ministérios, foi para alojar a companheirada, gente que nem se conhecia, e olha, sem um projeto de governo, sem um projeto de Estado, simplesmente um projeto de poder. Deu errado porque nessa distribuição de cargo ele imaginou que ele ia fazer a cooptação do parlamento brasileiro, e isso não aconteceu, e ele começa a tomar medidas que começam a assustar sim a economia, o mercado. Eu quero dizer aí para quem está debatendo comigo que o mercado somos todos nós, né? Ele tem uma experiência muito próxima do mercado paulista, ele conhece bem a Faria Lima, mas o mercado somos todos nós. E as consequências danosas, as atitudes danosas tomadas pelo presidente da República e os seus comparsas, naturalmente começa a impactar drasticamente a vida dos brasileiros. O índice de empresas que estão tirando investimentos é assustador. O índice de empresas que estão fechando as suas portas, seus estabelecimentos, são assustadores, e o presidente não fala nada disso. Pegou o país com a correção fiscal, com a redução, o presidente Jair Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, reduziu impostos, tirou impostos, reduziu o custo da máquina pública e mesmo assim entregou os maiores recordes de arrecadação. Por quê? Trabalhou com a liberdade econômica, trabalhou com as boas relações comerciais. As nossas relações internacionais, que tentam às vezes negar isso, mas contra números não há argumento. O Brasil tem, mesmo pós-pandemia, na ressaca da pandemia e na ressaca da guerra, os melhores indicadores da balança comercial. E aí você percebe coisas caseiras, por exemplo, essa aberração, que é essa decisão da esquerda brasileira de fazer com que 100 milhões de brasileiros continuem com esgoto a céu aberto. Essa decisão da esquerda brasileira, liderada pelo Lula, de fazer com que 30 milhões de pessoas continuem sem água tratada, quando ele basicamente quer revogar o marco do saneamento para que ele possa se apoderar novamente dessas empresas estatais que ao longo dos anos não fez a entrega nem econômica e nem social da que nós esperávamos. Portanto, é lamentável, né? Realmente, aí a sorte nós temos aqui no Congresso Nacional uma oposição proativa, pragmática, que está atuando e naturalmente fazendo com que dando cabresto curto a esse governo. E quanto a 8 de janeiro, nós queremos a CPI para poder investigar. Quanto a invasões de terra, nós queremos a CPI para poder fazer efetivamente, saber quem está pagando, quem está financiando esse terrorismo. E eu queria que o meu oponente ele pudesse responder, na verdade, por que o governo está com medo de CPI? Por que o governo está com medo de ser investigado? Teria alguma coisa a esconder? Bora lembrar aqui, né, sobre o foco do nosso debate, tratar dos 100 dias, tratar do governo. Vocês são inversamente proporcionais, né, daí o sentido dos dois lados, então é normal que num debate como esse um responda, valeu a pena votar em Lula e o outro não. Pensando no futuro, eu peço encarecidamente que os senhores lancem os seus olhares para o futuro, pensando num Brasil, né, um país só e não um país dividido. O que cada lado tem a contribuir com esses próximos dias? O governo vai conseguir a aprovação da reforma tributária, do arcabouço fiscal, colocar em prática o que se propôs a fazer durante a campanha eleitoral, ou de alguma maneira o Congresso não
não irá compactuar com este novo governo. Eu vou passar a palavra inicialmente para o deputado Ivan Valente, lembrando para vocês darem respostas mais curtas que a gente consegue dinamizar mais o debate. Deputado, o que vai acontecer no futuro, na sua avaliação? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que colocar que o Brasil voltou. O Brasil, por exemplo, é um pária internacional. Então, você quer investimento externo, como é que você vai condenar a China? Até o meu oponente, que defende o agronegócio, ele teria que explicar por que próceres do bolsonarismo condenavam a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. É insano. É insano. O Biden é a mesma coisa. Eles queriam o Trump, que golpeou o Capitólio, que é um golpista fascista também. Então, essa turma aí é que formou o Ministério de Relações Exteriores. Ora, veja, hoje você está em conexão com o mundo, com a comunidade europeia, com a América do Sul, com os Estados Unidos, com a China, vai para o Japão, no G20. Então, isso significa que o Brasil está aí. Questão ambiental. O Brasil é uma potência ambiental. O que o Bolsonaro fez? Ele botou o Salles lá, que é um contrabandista de madeira, tanto que ele foi expulso do ministério pelo próprio Bolsonaro, entende? Então, essas figuras destruidoras, garimpo ilegal proporcionado, destruição da mata, entende? Acabou com a imagem do Brasil no exterior. Só para começar, terceiro lugar, querem discutir taxa de juros? Vamos discutir. 80% da população acha que a taxa de juros são siderais, ou seja, estão lá nas alturas. Ou seja, apoia a posição do presidente Lula. Mas eu vou dizer mais. Ele acha que o mercado é tudo. O mercado não, peraí, os analistas de mercado. Então vem um prêmio Nobel de economia aqui, o Joseph Stiglitz, e fala: esta taxa de juros é suicídio político, né? É suicídio político. Vem o presidente da Fiesp e fala: essa taxa de juros é pornográfica. Vem o André Lara Rezende, que era pai do real, que não é nenhum socialista, nem nada, fala: está errada essa teoria que baixa a inflação. Mas os mercadistas e os analistas de mercado, entende, vão dizer sempre que a única maneira de combater a inflação é aumentar a taxa de juros. Aumentar a taxa de juros aumenta a inflação, segundo a outra teoria política mais conceituada do que os analistas de mercado, que têm interesse absoluto nisso. Então, eles não querem discutir essa questão. Se nós formos fazer uma reforma tributária, nós temos que fazer a reforma do consumo. Eu estou lá no GT, eu estou acompanhando. Concomitantemente, tem que criar um imposto, o IVA, sim, eu apoio, entende? Tem que simplificar, ter mais eficiência, sim, mas tem que tributar renda e patrimônio, tem que fazer um cashback, entende? É isso que precisa ser feito. Mais uma coisa, além da lei de responsabilidade fiscal, de tudo, tem que ter lei de responsabilidade social, ou melhorar a educação, entende? O Bolsa Família, criar emprego, gerar renda através de desenvolvimento econômico, não conta. O que conta é sempre cortar na carne. Eu faço esse debate abertamente. Aliás, nós deveríamos abrir esse debate de economia, Brasília, entende? Escancaradamente, com posições divergentes, não com posições unânimes dos mercadistas, né? Então, eu acredito que é possível construir outra proposta e que essa proposta pode gerar desenvolvimento, emprego, renda e felicidade para o povo brasileiro. Deputado Evair de Mello, também pensando no futuro, o senhor acredita que o Congresso vai conseguir aprovar a reforma tributária que está lá em discussão e também o novo arcabouço fiscal, pensando nos próximos dias de governo e olhando para a máquina pública com esse binômio, né? Essa divisão entre o que o Congresso faz e o que o governo faz? Como vão ser os próximos dias dessa pauta econômica? É importante ressaltar, até orientar aí o meu oponente, para ele conversar com o Lula, porque o discurso do Lula não tem nada a ver com esse discurso, o discurso fácil que o Ivan Valente ele está fazendo.
Quando eu olho para a balança comercial americana, balança comercial chinesa, nós tínhamos sim um governo que debatia, que discutia, e o Brasil fruiu, né? De forma escancarada agora, o governo Lula está comemorando a assinatura de novas parcerias, de novos frigoríficos com o mercado chinês. Lembrar que esse processo tem 3 anos que está em tramitação. A ministra Tereza Cristina deixou isso pronto na mesa, questão processual e de prazo, que acabou não sendo assinado, parceria não só na área da agricultura, na área da energia, de negócio, de inovação. E eu volto aqui por onde eu comecei. O Lula participou do processo eleitoral sem um programa de governo, portanto, sem nenhuma orientação. Esse governo que está aqui, lá no governo Temer, que tem muito mérito, né? O governo Temer sobreviveu àquele tsunami que foi ao governo Dilma, sobreviveu e fez coisas importantes lá, por exemplo, quando trouxe para um tema atual que foi o teto de gastos. E esse governo que está hoje trabalharam fortemente contra o teto de gastos porque eles não têm responsabilidade com conta pública. Eu quero aqui fazer as palavras do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Cuidar das contas, cuidar da economia, também é cuidar das pessoas. Não tem política social, política para ajudar as pessoas do Estado, sem você cuidar das contas. E o governo, naturalmente, só fala em aumentar a arrecadação, aumentar a carga tributária, porque a esquerda entende e acredita que inchando os cofres da máquina pública, ela pode fazer as suas benesses, daí ela possa perpetuar no poder. Ela não trabalha com o livre mercado, ela não trabalha com as empresas privadas. O governo é claro as concessões, claro as privatizações, porque ele tem dificuldade desse relacionamento, porque ele acredita que o Estado é o único provedor das coisas. O Estado ele é empreiteira, ele é empresa, ele é contratante. Portanto, a reforma tributária é um tema que está tramitando muito na casa, e o parlamento brasileiro vai ter juízo e responsabilidade de fazer um texto da reforma tributária olhando para o Brasil e não olhando para as vaidades do governo. O que nós queremos do governo é que, paralelo à reforma tributária, eles tenham coragem e atitude de apresentar uma reforma administrativa para que possamos modernizar, simplificar, enxugar as despesas correntes líquidas da máquina pública. Por quê? Com a máquina pública nas despesas correntes líquidas, não é investimento, mais barata, eu vou poder reduzir carga tributária, eu vou poder reduzir impostos e não pensar nessa sanha arrecadadora que o ministro Haddad, que até reconheço, está fazendo um esforço sobre-humano, afinal de contas, ele é um mordomo que foi convidado para sentar na mesa do convidado principal que não veio, está fazendo até um esforço, está tentando aprender, coitado, mas ele não tem conteúdo nem para debater, nem com os seus próprios pares que estão no seu ministério, quiçá com aqueles que realmente estão pensando no sistema tributário sério brasileiro. E esse arcabouço, e para poder finalizar, esse arcabouço fiscal é uma vergonha. Eles falam em receita, em arrecadações hipotéticas e, de novo, não apresenta nenhum plano de redução das despesas correntes líquidas do governo. Vocês fizeram o dever de casa, cada um analisou bem os assuntos e souberam trazer aqui os pontos de vista, cada um ao seu lado, sob seu espectro político. Eu quero fazer um convite aos senhores para que voltem aqui aos dois lados e a gente possa destrinchar ainda mais esse debate. O Ivan Valente, a gente sempre conversa nos bastidores, né? É pouco tempo para tanto assunto. O mesmo eu digo para o senhor Evair de Mello, que a gente já se encontrou em tantos outros dois lados. O que a gente está tratando aqui é o Brasil. Esse projeto de futuro não tem a ver necessariamente com o governo, mas como a classe política pode entregar um Brasil melhor para os brasileiros. E aí não tem lado. E nesse caso, quando a gente pensa no melhor para o país, uma visão de mundo melhor para o Brasil, aí não tem lado de direita, esquerda, centro. Teria que ser uma só. Então, por isso, refaço aqui o meu convite para que os senhores voltem e possam debater ainda mais essa pauta, reforma tributária, arcabouço fiscal, programas sociais e tudo mais que a gente tem aqui na nossa pauta. Obrigada aos senhores. A gente ouviu aqui os deputados federais Ivan Valente, do PSOL, e Evair de Mello, do Progressistas. Até mais.